Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é o professor Ricardo Bulhões. E hoje a gente vai dar continuidade nos assuntos de direito real. Vamos estar trabalhando aqui com o conceito de posse, tá? Teorias, conceito e trabalhando com algumas diferenciações. Posse, propriedade e detenção. Esses serão os nossos objetos de estudo e de análise hoje, tá bom? Então eu vou dividir aqui a tela. Vamos lá. Hoje é o nosso terceiro encontro, é a nossa aula 2, né, de conteúdo ministrado. Aula 2, direitos reais. E o nosso tema é posse. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha que legal. Deixa eu só colocar aqui bem editado. Pois bem, o que é que a gente precisa falar de posse? Vou esperar aqui. Posse, sobre isso que a gente vai falar. Nós já vimos que os direitos reais, eles materializam essa obrigação próprio terreno, essa ligação que um indivíduo tem em relação à coisa. É sobre isso que nós vamos estar conversando, dialogando e estudando ao longo da nossa disciplina, ao longo dos nossos encontros, tá? Online. E eu preciso conceituar a posse. Conceito de posse. Agora, olha que coisa interessante. Maria Helena Diniz, ela vem abordar a posse e ela fala da dificuldade que se tem de você construir um conceito acerca de posse. Por quê? Porque nós temos vários sentidos acerca da posse. Na verdade, socialmente utiliza-se. Vocês estão ouvindo um plano de fundo? Deixa eu botar aqui. Eu estou com uma outra civilista aqui perto de mim. Pois bem, Maria Helena Diniz vem dizer que o conceito de posse acaba sendo confundido socialmente com outros conceitos, com outras noções. Então, socialmente, posse se confunde com propriedade. Você vai entender a diferença hoje. Nós temos posse como propriedade. Então, quando eu falo que a pessoa possui uma casa, na verdade, eu não estou dando o sentido de posse, mas estou me referindo ao sentido de propriedade. O sujeito é dono. Quando eu falo, o sujeito A, ou Ricardo, possui uma casa, eu utilizo a terminologia posse, mas me refiro à propriedade. Então, existe aqui uma confusão. Mas nós temos outros sentidos. Por exemplo, no campo político, quando eu vou pensar no domínio político, nós também temos um sentido para posse. Eu posso falar, determinado indivíduo tomou posse. Não é essa posse política que nós vamos estar trabalhando na nossa disciplina de direitos reais. Nós temos também, por exemplo, no campo político, no campo do direito público, do direito administrativo, um funcionário público, bora botar aqui funcionário público. Funcionário público. Eu posso falar determinado indivíduo tomou posse. Não é a posse política, não é a posse do funcionário público, não é a posse propriedade, é sobre uma outra posse que eu vou estar falando. No campo do direito de família, nós temos também a noção de posse de filho, né? Posse de filho. Posse no direito de família. Então, olha que coisa interessante. Nós temos vários sentidos de posse. Mas não é nenhum desses sentidos que nós vamos estar trabalhando na nossa disciplina. Tá? Quando eu penso nessa relação que o indivíduo tem para com o bem, para com o objeto, posse, na verdade, a gente pode atribuir, anote no seu caderno, é um domínio fático, vamos botar isso? Domínio fático da pessoa sobre a coisa. Domínio. Olha que coisa interessante. Eu estou aqui com um controle remoto.
Eu tenho uma posse, porque faticamente, no campo da realidade, eu estou exercendo algum tipo de poder, tá? É isso que é o domínio, sobre esta coisa. Então, eu não estou dizendo que eu sou proprietário, eu não estou dizendo que eu sou guardião, eu só estou exercendo algum tipo de poder, que a gente vai entender quais são os poderes, tá? Eu estou exercendo algum tipo de poder em relação a esta coisa. Então, a posse eu posso afirmar que é um domínio fático da pessoa sobre a coisa. Vamos, inclusive, não tem o sentido, portanto, de propriedade, não tem o sentido político, não tem o sentido administrativo, não tem o sentido de posse atrelado ao direito de família. Estamos falando aqui de uma relação de um indivíduo para com uma coisa, tá? Eu posso falar, portanto, em outras palavras, tem parte da doutrina que fala que é uma circunstância fática, tutelada pelo direito. É uma circunstância fática, tutelada pelo direito, tá? O indivíduo está em uma situação que exerce posse. Agora, olha que coisa legal. Talvez, correlacionando com os assuntos que nós trabalhamos na última aula, alguém se pergunte, mas posse é direito real? E por que alguém se perguntaria se posse é direito real? Nós aqui na nossa construção, eu só estou problematizando o caso, o case, a situação, mas não é objeto nosso estar aprofundando sobre isso, tá? Até porque essa discussão não tem fim, porque nós temos correntes para todos os lados. Então, eu falei para vocês, na aula de princípios atrelados aos direitos reais, dois princípios. O primeiro, o princípio da legalidade, e o segundo, o princípio da taxatividade. As partes não podem criar direitos reais, é isso que fala a taxatividade, por mera vontade, tá? E todos os direitos reais, eu atrelei isso, inclusive em conceito, estão presentes no artigo 1225. Vamos botar aqui o artigo 1225? Surgiu aqui, ó. Olha o que que fala o artigo 1225. São direitos reais. Você já sabe que é taxativo. Começa com propriedade. Aqui já tem os nossos tópicos. Depois de posse, a gente vai entrar nesta sequência, nesses itens, tá? Propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador de imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial, concessão de uso real, laje, tá? Que foi a última inserção que nós tivemos em 2017. Alguém aqui viu posse? Você não viu posse. Então há uma discussão se posse é ou não direito real. Aqui eu só estou problematizando, tá? Mas você tem que entender que posse, e antes da gente entrar nestas situações e nessas estruturas, nesses institutos, a gente precisa entender que posse é tão somente uma circunstância que é resguardada pelo direito, tá? É exatamente isso que é posse. Vamos lá. Se você já sabe o que é posse, a gente vai começar aqui. Acabei perdendo aqui. Estamos no tópico 2. Deixa eu botar aqui a fonte corretinha. Eu preciso falar para você quais são as teorias da posse. É o nosso tópico 2. Teorias atreladas à posse. E aqui também é difícil, porque existem várias teorias. Mas eu vou abordar aqui só as principais. Teorias atreladas à posse. São as teorias que a própria doutrina já traz. Mas eu gosto de falar isso, que a doutrina, ela reduz, condensa, quando vem abordar teorias atreladas à posse, tá? Focando nas principais teorias. São teorias que foram sendo forjadas ao longo do tempo, tá? Então, nós temos uma primeira teoria, que é a teoria subjetivista. E quem encabeçou essa teoria foi Savigny. Aí, ó. Nós temos uma civilista aqui ouvindo a aula e concorda com isso também. E o que é que fala a teoria subjetivista de Savigny? É bacana que eu consigo conceituar a teoria elencando os dois elementos. Olha os elementos da teoria. Elementos da teoria. O primeiro é o ânimos, atrelado ao corpus.
Então, eu posso falar que pela teoria de Savigny, você vai anotar, posse, pela teoria subjetivista, posse seria, aliás, teria posse, ou seria possuidor, o sujeito que tem a intenção e dispõe também do bem. Então, se eu disponho desse bem porque eu exerço poder sobre ele, tá? Ele está comigo, eu estou exercendo poder sobre ele, tá? Eu tenho corpus e eu também tenho a intenção de ter. Então, posse, pela teoria subjetivista, está atrelada ao ânimos, à intenção e ao sujeito depreender poder em relação ao corpo. É isso que fala a teoria subjetivista e o que você vai anotar no seu caderno. Agora, de outro lado, nós temos uma outra teoria. Nós temos a teoria objetivista. Teoria objetivista, eu tenho que olhar a minha miniatura de direito civil aqui. Está em pé. A miniatura de direito civil. Nós temos uma teoria objetivista. Não. É a teoria de Ewing. E o que é que fala a teoria subjetivista? Ele vai abordar tão somente um elemento. Eu posso afirmar isso, ânimos. Possuidor, você vai anotar no seu caderno, é aquele que dispõe, aliás, é aquele que, mesmo sem dispor do bem, ele comporta-se como proprietário. Então anote isso. Possuidor é aquele que, mesmo sem dispor do bem, eu não estou com o bem, tá? Mas eu me coloco enquanto proprietário. Pode anotar isso? Mesmo sem dispor, e eu vou exemplificar. Mesmo sem dispor do bem, me apresento como proprietário. Como proprietário. Deixa eu voltar aqui. E o que é que isso quer dizer? Olha que coisa interessante. A gente pode... A teoria objetivista vem olhar de maneira objetiva para a posse. Então, por exemplo, pela teoria subjetivista só teria posse, por exemplo, um camponês que tem uma terra, tá? Se ele tivesse a intenção e tivesse utilizando a terra, pela teoria subjetivista. A teoria objetivista, ela depreende um olhar mais objetivo para a posse. Então, pela teoria objetivista, esse mesmo homem teria posse, por exemplo, se ele saísse da sua terra e fosse para um mercado comprar sementes ou comprar um material de construção ou saísse para poder comprar um animal. Esse indivíduo ainda teria posse, mesmo não dispondo do bem. Por quê? Porque ele se apresenta enquanto proprietário. Ele tem a intenção de ser. Apresenta-se como proprietário. Então, nós temos de um lado a teoria subjetivista. Isso aqui a história foi construindo essas duas teorias. Eu vou dar 1 minuto para você meditar sobre isso e eu vou retornar. Essas pausas são pedagógicas e são necessárias para que você medite, rumine no conteúdo que está sendo ministrado, tá? Então, mas nós temos uma terceira teoria. Que essa teoria ela foi sendo construída, ela é moderna, e ela foi sendo construída em função das violações que se tinham no exercício da manifestação de vontade. Tá? A gente já sabe que o direito privado, o indivíduo, é a relação do sujeito para com outro sujeito, aqui em direitos reais, para com o patrimônio, tá? Mas esse direito ele não pode ser absoluto. Imagine, será que eu, Ricardo, posso ser dono de toda uma cidade ou de toda uma propriedade e não a utilizar, mas ter uma propriedade do bem? Por quê? Porque tive dinheiro, tive condições para poder adquiri-la. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem adquirir bens, mas eu estou dizendo que hoje nós temos uma teoria
sociológica da posse. Oh, que coisa legal. E pela teoria sociológica da posse, ela vem falar que a posse, ó, só se justifica em função da função social, de uma função social. Não vou nem falar de uma função social da propriedade, tá? Então você vai anotar que pela teoria sociológica, a posse só existe em decorrência, essa é uma teoria moderna, tá? Em decorrência ou pela função, em decorrência da função social, em decorrência eu vou botar de uma função social, porque senão eu vou acabar de uma função social. E não, isso é muito importante, e não pela vontade das partes. Eu posso ter uma posse de qualquer objeto, mas eu tenho que respeitar uma função social. Tenho que dar uma destinação social, tá? Tenho que respeitar os interesses da coletividade. Isso é muito importante. Eu não vou colacionar aqui, mas fica a sugestão para pesquisa. O enunciado 492, eu adoro esses enunciados, da 5ª Jornada de Direito Civil. Vem falar exatamente da importância da função social da propriedade. Vem falar exatamente da função social enquanto atrelada aos direitos reais, tá? Então, vamos lá. Mas o que é que o Código Civil eu entendi, Ricardo? Eu entendi o que é posse. O que é posse? Posse não é propriedade, domínio político, não está atrelada a funcionalismo público, não é o conceito de posse de filho do direito de família, mas estamos em direitos reais falando que é um domínio fático da pessoa sobre a coisa. Pronto. O sujeito exerce algum poder sobre a coisa. É uma circunstância que é resguardada pelo direito. Aí a doutrina vem dizer que é uma circunstância fática tutelada pelo direito. Esquece essa discussão porque não tem fim se posse é ou não direito de propriedade, tá? Mas nós temos que entender o que é a posse, porque ela faz e dá sentido aos direitos reais. E nós temos 3 teorias: subjetivista, objetivista e a sociológica da posse, que é uma teoria mais moderna. Pela teoria subjetivista, olha que coisa, vamos trabalhar com o mesmo exemplo, porque às vezes no direito o abstrato fica mais fica perceptível quando a gente coloca em um case concreto. Pensemos em um sujeito que tem uma terra. Pela teoria subjetivista, esse sujeito só teria posse se ele tivesse com corpus e tivesse a intenção. Então, o sujeito, enquanto tivesse ali na terra plantando, ele tem a posse. Se ele precisasse sair para o mercado, ele não teria. Já a teoria objetivista, o indivíduo, mesmo sem dispor do bem, ele se apresenta enquanto proprietário. Então, perceba que a teoria objetivista ela é mais dinâmica do que a teoria subjetivista. Pela teoria objetivista, o indivíduo, mesmo não estando na terra, mas se apresentando como proprietário, ele pode ter a posse. Então, no meu exemplo, o indivíduo sai para ir no mercado, ele ainda tem a posse, mesmo não dispondo do bem. Por quê? Porque ele exerce o ânimos, ele se apresenta enquanto proprietário. Pela teoria sociológica da posse, esse indivíduo, ele só teria a posse desse bem, deixa eu voltar aqui, ele só teria a posse desse bem se ele respeitasse uma função social. Independente da vontade dele ou da vontade das partes, ele só detém a posse daquele bem em decorrência de uma função social, de uma destinação, do respeito à coletividade. A gente vai entender o que é função social quando a gente for trabalhar especificamente com esse tópico, porque é tópico ministrado. A teoria sociológica da posse é uma verdade tão grande que foi objeto de enunciado. Então, em um encontro para debater o direito privado, o direito civil brasileiro, assentou-se que a função social da propriedade é de suma importância. Não basta que o sujeito tenha, o sujeito tem que respeitar esta função social. Agora, talvez você se pergunte, eu me perguntaria, é o nosso tópico, qual teoria foi adotada pelo Código Civil de 2002? Qual teoria foi adotada? Subjetivista, objetivista ou teoria sociológica da posse? Eu posso afirmar aqui que a teoria que foi adotada é uma teoria mista, tá?
Então, eu consigo vislumbrar, e eu vou colocar aqui, que a teoria adotada, ou a nossa resposta, é a teoria objetivista. Só que, olha que coisa bacana, por isso que é mista, por isso que é mesclada. É objetivista, porque o sujeito não precisa estar com o objeto para perder a posse. Exemplo, eu estou aqui com um celular perto. Alguém pode me... Você me empresta o celular? Eu falo, claro, toma o celular. Eu perdi a posse porque eu não detenho mais o bem? Não. Porque eu me apresento enquanto proprietário. Eu tenho uma posse. Então, eu posso afirmar que a teoria adotada pelo Código Civil de 2002 foi a teoria objetivista. Agora, isso é importante. Na perspectiva, na perspectiva da função social. Por isso que é mista. Olha que coisa. Você vai entender daqui a pouco que é propriedade, mas eu posso afirmar para você que se o indivíduo ele não der uma destinação social, ele pode perder a propriedade. Por isso que é objeto, por exemplo, uso capião. Você vai trabalhar comigo que é uma prescrição aquisitiva. Em função do decurso do tempo, eu posso adquirir a propriedade. Porque determinado indivíduo não deu, é a essência, a função social a ela. Então, a teoria adotada é a teoria objetivista. A gente pode perceber a teoria objetivista no artigo, e aí eu vou dar um tempo aqui para você ler, tá? É o nosso tempinho, artigo 1196. Leia e volte. Eu vou te dar aqui 30 segundos, tá? Esse tempo ruminando e meditando é muito importante. Você percebe que o artigo 1196 do Código Civil, ele realmente materializa a teoria objetivista, tá? Então, olha que coisa interessante. Eu estou falando de posse, mas eu também posso conceituar posse, aqui tem que ser essa observação, porque na posse, você vai anotar isso, na posse, o sujeito exerce algum, não são todos, algum dos poderes da propriedade. Isso é muito importante. Na posse, o sujeito ele exerce algum dos poderes de propriedade. E aí você tem que me perguntar, então, o que é propriedade e quais são os poderes da propriedade. Vamos começar primeiro pela última pergunta. Aqui nós estamos em qual tópico? 3. A gente vai botar um tópico 4. Isso aqui é muito importante, gente. Poderes da propriedade. Perceba. Na propriedade, o sujeito, ele exerce o domínio, ele é o dono, tá? Ele pode exercer qualquer um destes poderes que eu vou colocar aqui agora. Quais são os poderes? Usar, eu vou botar em caixa alta, gozar, dispor, reivindicar. Isso aqui tem que ter em caixa alta. Isso daqui é tão importante que a partir de toda a aula, do início ao fim, a gente vai falar sobre isso. Todas as aulas a gente vai falar sobre isso. Por que não foi encaixado? Ah, tá. Entendi. Usar, gozar, dispor e reivindicar. Então, olha que coisa. Na posse, eu exerço algum desses. Usar significa dizer que eu posso empreender algum tipo de utilização na coisa. Eu posso gozar da coisa. Eu posso me desfazer da coisa. Eu posso, se alguém, por exemplo, ofendeu o meu direito de propriedade, pelo princípio da sequela que nós vimos no nosso último encontro, eu posso ir até o indivíduo. Aonde quer que a coisa esteja, olha agora você entendendo o poder, eu posso reivindicar. Agora, olha que coisa legal. Na posse, o sujeito não exerce todos. Ele até pode exercer, mas ele exerce um desses poderes. Um desses poderes de propriedade, o indivíduo na posse, ele está exercendo. Então, além dessa situação fática que é resguardada no direito, tá? O indivíduo está na posse utilizando, por exemplo, esse celular
Ele é meu. Eu sou o proprietário desse celular, mas eu posso emprestar. Tome aqui, faça uma ligação. Ou então, utilize. Eu vou alugar, pronto. Eu vou alugar esse celular para você. Fique com esse celular durante um mês. Eu posso dizer que eu, Ricardo, eu sou o proprietário do bem, que fulano A, ele está na posse do bem. Por quê? Porque ele só está usando e gozando. Ele pode vender? Não pode. Ele pode, via de regra, reivindicar? Não. A gente até vai ver que pode. Mas ele pode se desfazer do bem? Não, porque não é dele. Ele tem que devolver. Você entende isso? Quando acabou esse requisito de eficácia, o termo, esse lapso temporal, ele tem que devolver. Então, devolva para mim o celular. Perfeito? Então, na posse, você tem que entender que o indivíduo ele utiliza destes poderes. Tá? É fundamental a gente compreender isso. Agora, você já entendeu que posse é diferente de propriedade? A gente ainda vai falar muita coisa sobre posse. Porque posse, o Código Civil aborda minuciosamente o Instituto da Posse e tem várias minúcias, repercussões, responsabilidades, enfim. O direito ele interage com o Instituto da Posse, tá? Deixa eu só botar aqui. Você já sabe que o sujeito, que na propriedade, o sujeito tem os 4 poderes: usar, gozar, dispor e reivindicar. Ele é dono. Você pode, inclusive, atrelar. Estamos aqui iniciando a matéria. Na propriedade, o sujeito é dono. Tá? Na posse, é só uma situação que é resguardada pelo direito. O sujeito só está utilizando um dos poderes de propriedade. Tá bom? Mas nós temos uma outra nomenclatura que às vezes se confunde com posse e com propriedade, que é detenção. Muito importante. Artigo 1198. Eu vou abrir o Código Civil daqui a pouco, tá? Código Civil. Ó, na detenção, o sujeito não tem posse. O sujeito não tem a propriedade. O indivíduo ele só tem o dever de cuidar, de zelar do patrimônio, tá? Então, vamos aqui abrir o Código Civil? Artigo 1196, que a gente pulou, e o artigo 1198, tá? 1196. 1100. Vamos voltar aqui. Aqui, papai achou. 1196. Não, gente, eu pulei demais aqui. Aqui. Ó. Primeiro 1196, que você já leu, tá? Olha que coisa interessante. O artigo 1196. Você já leu, mas eu não botei naquela oportunidade. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. É exatamente por isso que a gente percebe a teoria objetivista e a gente tem que falar quais são os poderes de propriedade, que é esses que nós estamos falando: usar, gozar, dispor e reivindicar. Isso é para decorar. Usar, gozar, dispor e reivindicar. Tá? Agora, o artigo 198 vem falar de uma outra situação. É a situação de detenção. Olha que coisa interessante, gente. A gente vai classificar posse no nosso próximo encontro, tá? As próximas 2 aulas é só para abordar posse. Só para falar sobre posse. Fala o artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então, olha que coisa legal, eu estou falando aqui agora para você. O caseiro de uma propriedade, ele não tem a posse. Por quê? Porque ele não pode usar o bem da maneira que quer, ele não pode gozar, ele não pode dispor, nem pode reivindicar. Mas ele só tem o dever de quê? Ele só tem o dever de conservar, de cuidar, de zelar, de proteger. É isso que é a detenção. Então eu posso colocar aqui exemplos, ó. O caseiro, o motorista de táxi geralmente faz isso, né? O bibliotecário. São sujeitos que não detêm, aliás, que têm a detenção. Porque o bibliotecário ele tem que cuidar do patrimônio, ele tem que zelar do patrimônio, tá?
essa aula está sendo gravada e eu quero eternizar esse momento aqui com a civilista que mora em meu coração. O que é que nós estamos vendo hoje? O que é que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o que é posse. Nós entendemos que antes de entrar nestes direitos reais, eu preciso trabalhar com o conceito de posse, porque é fundamental a sua compreensão para que a gente possa construir conceitos e entender as diferenciações que se tem, tá? Posse não é propriedade, você já sabe o que é propriedade. Posse não tem nada a ver com política, direito administrativo ou direito de família. Nos direitos reais é uma situação fática do indivíduo sobre a coisa. É uma circunstância que é protegida pelo direito. Essa discussão, se posse é ou não direito real, daria um bom objeto de pesquisa, por isso que eu estou trazendo aqui. Quem tiver alguma intenção de algum dia, não sei se é algum aluno meu, ou quem estiver assistindo esse vídeo, quiser escrever sobre isso, saiba que você encontra minha guarida para que a gente possa desenvolver teoria, escrever um artigo, um resumo, enfim, em relação a isso. Será que, pela taxatividade, pela legalidade, posse pode ou não ser considerado direito real? Isso é uma coisa muito legal. Agora, olha que coisa linda. Além disso, você viu aqui comigo as teorias atreladas à posse. As principais teorias, uma desenvolvida por Savigny, subjetivista, que é pouco dinâmica, você já entendeu isso. A teoria objetivista, que é muito mais dinâmica, basta o sujeito, mesmo sem dispor de bem, apresentando-se enquanto proprietário, você já sabe, exercendo alguns poderes da propriedade, ele já tem a posse. Nós temos uma teoria moderna, que é a sociológica da posse, tá? A posse ela só existe em decorrência de uma função social, a gente vai entender isso nos nossos próximos encontros. Isso é tão verdade, isso é tão importante que nós temos um enunciado, tá? Que foi formalizado na 5ª jornada de Direito Civil. E você viu que o Código Civil adotou a teoria objetivista, mas claro, na perspectiva da função social. E aqui agora já cabe uma outra observação. Se essa função social ela for rompida, ela for violada, o indivíduo pode inclusive perder a sua propriedade, pode perder inclusive o seu bem. Não é importante isso? Eu vou falar muito sobre isso quando a gente for falar de uso capião. E a gente materializou a teoria abordada no Código Civil quando nós vimos o artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Na posse, o sujeito exerce poderes de propriedade. Depois desse artigo, a gente tem que trabalhar com isso. E aí você já sabe quais são os poderes. Usar, gozar, expor e reivindicar. Talvez seja o tópico mais importante na aula de hoje, você vai compreender isso. E diferenciamos posse, propriedade e detenção. Proprietário é o dono, posse tão somente exerce algum dos poderes de propriedade. Na detenção, o sujeito não exerce nenhum destes poderes, na verdade, ele só está conservando o bem. Ele está cuidando, ele está zelando, ele está protegendo, é o sujeito que cuida, que zela. Tá? O caseiro, o bibliotecário, ele não é possuidor e nem possui a propriedade. Ele só detém, ele só possui a detenção. Aqui agora, eu fecho o nosso encontro e eu quero agradecer a você que está me assistindo e agradecer pelo prazer que é estar ministrando a matéria de Direitos Reais, de Direito Civil. Eu estou aqui à disposição para dirimir dúvidas. Um forte abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, tchau.